Fala galera, boa noite. Eu já tava com saudade de vocês, né? Afinal de contas, a nossa live não aconteceu no sábado, às 4 da tarde. E ela, hoje, né, excepcionalmente, a nossa convidada se dispôs a conversar com a gente terça-feira, hoje, 8 horas da noite. Então, quero dar uma boa noite para todo mundo aí que está acompanhando, né, que vai começar a acompanhar essa live. É o mesmo formato, tomando uma com Maria B. Cheers para todo mundo que está aí. E hoje a gente está com um assunto muito interessante. Então eu espero que todo mundo curta. As lives continuam mesmo aos sábados, todo sábado às 4 da tarde. Então hoje que a gente está fazendo um horário diferente, certo? E eu já vou, a nossa convidada já está aqui. Deixa eu colocar ela para a gente falar boa noite para a doutora. Olá, tá todo mundo me ouvindo? Oi, doutora. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí, agora sim. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada por aceitar bater esse papo comigo aqui. Já tem muita gente que começou a acompanhar. E vamos lá, né? Que temos muito, muito a falar. Sim, eu que agradeço a participação e o convite. Legal. Então, eu vou começar apresentando a doutora Regiane. Ela é endocrinologista, pós-graduada em nutrição, certo? Isso, eu fiz endócrino, né, especialidade, e fiz a pós de nutrologia na Abram. Nutrologia. Muito Isso. bom, doutora. Então, o assunto que a gente vai abordar, vamos falar dessa relação diabetes-Covid, que a diabetes, por conta da Covid, ficou muito falada, né? Assim, Sim, não que é uma doença que as pessoas não comentam, não é isso, mas comenta-se em Covid e fala-se em algumas doenças, especificamente o diabetes. Então, sim. eu queria, para a gente dar né, um start, que você contasse, porque não são todas as pessoas que são esclarecidas ao que é a diabetes. Então, que você contasse o que é o diabetes. Sim, o diabetes, né, a gente tem vários tipos. E um diagnóstico que, se alguém tiver alguém por perto que estejam tendo esses sintomas, pode ser que estejam desencadeando, né? Que são os principais. Que a pessoa começa a urinar muito, ela começa a ter muita sede, muita fome, muito cansaço, começa a emagrecer, pode ter a visão turva, aí já é um alerta para a gente poder procurar uma ajuda e ver se a pessoa está com o diagnóstico de diabetes ou não. E por que que a pessoa tem esses sintomas? Porque quando ela começa a ficar com a glicose no sangue alta, quando ela urina, a glicose ela puxa a urina, né? Então ela desidrata, ela começa a beber mais água. Como ela não tem energia dentro da célula dela, porque a glicose não entra, fica com mais fome. E a glicose também é uma fonte de energia, e como ela não tem a energia, ela sente esse cansaço, né? E aí ela começa a ter essa fraqueza, né? Então, por isso que é importante buscar o diagnóstico. Até E- mesmo a pessoa se conhecer, né, doutora? Saber se. Porque existem muitas ideias de como você ter a diabetes, como você diagnosticar sem mesmo ir ao médico. Uma vez eu li que a pessoa, se tiver formiga próximo da urina, quando a pessoa vai urinar e tal, isso já é um indício de que ela tenha. Isso é verdade? É, porque quando a glicemia no sangue está alta, ela é eliminada pela urina. E aí realmente a formiga ela vai buscar, né, o que é doce e acaba indo para a urina do paciente que tem essa diabetes. E se a diabetes está descompensada, também pode acontecer isso. Quando está acima de 180 no sangue, pode já ter uma perda de glicose na urina, né? E antigamente, quando não se tinha diagnóstico de diabetes, os médicos eles tomavam a urina para ver se estava do lá. Mentira, doutora. Ainda bem que eu não era médico nessa época. Ainda bem que a coisa deu uma pequena atualizada, né? Ainda bem. E aí eles Caramba! terem o diagnóstico, eles faziam dessa forma, né? Não tinha nenhum critério assim, igual hoje a gente tem. Para você fazer o diagnóstico, não é uma medida alterada que a gente fala que o paciente é diabético. A gente precisa ter duas medidas alteradas. E aí ele faz o do jejum, tem que estar 126.
Então, ele tem que ter duas de 126, né, alteradas, não só uma. Tem a glicada também, que tem que estar acima de 6,5, que antes era 7, baixou para 6,5. Aham. Ou se não, se a gente estiver na dúvida, a gente pede um exame específico, que é a curva glicêmica, que o paciente ele toma 75 gramas de glicose, que é açúcar puro. Quem já fez esse exame sabe que é horrível, né? A gente grávida agora todo mundo é obrigado a fazer, 24, 28 semanas. E aí você vê como que o corpo da pessoa se comporta frente àquela quantidade de açúcar. Então, o normal é que fique também até 126. Então, de 99 a 126 é pré-diabetes, 126 já é diabetes. E se depois de 2 horas que ela tomou esse líquido doce, tiver acima de 140 a 200, a gente já considera diabetes também, né? A pré-diabetes e depois a diabetes. Então, a gente, duas alteradas a gente já considera como diagnóstico, né? Então, mas esse exame, ele é bem específico. É bem ruim de fazer, porque é um líquido bem doce, Uhum. dá ânsia, tudo, passa mal. A enfermeira fala, se você vomitar, tem que repetir de novo. Aí ela Nossa. te dá prazo. Você tem, acho que é 10 minutos para tomar um copão. Se você não tomar aquele copo, aí você vai ter que fazer de novo outro dia, marcar. Então, mas é o padrão ouro, né, para você fazer o diagnóstico mesmo, para Para se você saber realmente se tem, né? é, E depois dessa, até as pessoas que estão entrando agora, a doutora estava comentando de alguns sintomas que a pessoa pode ter sim, para detectar se está com diabetes ou se é um pré-diabético, né? sim. Então, se a pessoa está urinando muito, se ela está com fome demasiada, são alguns dos pequenos detalhes aí. E, doutora, existem dois tipos de diabetes, né? O diabetes do tipo 1 e a diabetes do tipo 2. Eu queria que É, a senhora explicasse, por favor. então, assim, a grosso modo seriam os dois tipos, mas existem outros que eu vou comentar. Então, existe o diabetes neonatal, que é quando o nenenzinho nasce já com diabetes. Então, ele já tem a hipoglicemia, sai da mãe, então ele já é diagnosticado com diabetes. Isso já Existe pode acontecer. ficar controlando da injeção é bem, bem complicado. Eu imagino, porque até mesmo como, porque quando você é um pouco mais velho, ou adulto mesmo, adolescente, você ainda tem a iniciativa de medir uma glicose, de saber se está se sentindo bem ou não. Agora, um bebê deve ser muito complicado. Eu não atendo criança, né? Então não tive essa experiência comigo, né? Só sei descrito mesmo, mas deve ser muito Aham. difícil mesmo. E tem o diabetes estacional, né? Que nem todas as pacientes que têm diabetes estacional, elas vão ter diabetes no futuro, então elas podem se cuidar para não evoluir, mas já Uhum. é um alerta, né? Já teve, então toma cuidado. Sim. Depois a gente vai falar como prevenir, né? E Legal. aí diabetes tipo 1, que é a falência das células beta, né, do pâncreas, ele não consegue mais secretar insulina. E aí depois eu vou falar quais os mecanismos que podem levar a isso. Tem o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes geralmente do paciente mais velho, que ele inicia o diabetes, mas usando medicação de comprimido, né? Ele não tem a falência do pâncreas, mas com o passar dos anos ele pode evoluir para o uso da insulina também, porque conforme vai passando o tempo, o pâncreas vai diminuindo a produção, infelizmente. E também tem o diabetes UMOD, que é um diabetes genético que tem uma alteração, né, na estrutura ali da célula beta, tem vários tipos. Também tem esse, e tem o que a gente chama que é o diabetes LADA. O LADA é um meio termo entre o DM1 e o DM2. Então, é um paciente mais ou menos de 30 anos de idade, que ele pode iniciar não usando insulina direto, mas em 6 meses provavelmente ele vai estar usando insulina. E ele tem um anticorpo anti a insulina, né? Então ele tem um anticorpo positivo também e ele evolui para o uso da insulina. Então são vários tipos, Caramba. é muito tipo de diabetes. Mas assim, quando São o paciente muitas. a gente geralmente fala que é dois tipos para ficar mais fácil até para explicar, né? Mas Até para a pessoa compreender, né? Porque de repente é, fala: olha, você tem o diabetes, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Ah, então você se enquadra nesse tipo de diabetes. é, É muito louco. E, doutora, esses tipos de diabetes, eles vêm surgindo de um tempo para cá ou sempre existiram? não, sempre existiram, mas só que eles foram colocando nomes
em cada tipo, né? Aham. Então, assim, antigamente não tinha muito estudo genético, então não se sabia muito a causa, né? E nem qual distúrbio a pessoa tinha. Hoje a gente tem cada vez mais estudos, então acaba diferenciando cada vez mais. Daqui a pouco vai surgir provavelmente mais tipos de diabetes, né? Virão novos tipos, né? Isso. Então, assim, tem o diabetes que desenvolve por uso de medicamento. Então, a pessoa pode usar corticoide, pode usar pentamicina, ácido nicotínico, vários tipos de medicamentos que podem também a pessoa evoluir para o diabetes. Tem Mas a, isso por quê? Ou tem algum componente nessa medicação que faz com que desenvolva isso? por exemplo, o corticoide, né? Tem gente que usa o corticoide crônico, porque tem doença autoimune, que é aquela doença do corpo da pessoa contra ela mesma, e ela não consegue ter outro tratamento a não ser o corticóide, quando ela está em crise. E esse corticóide, ele é um hormônio que ele atrapalha a ação da insulina. Então, ele não deixa a insulina ficar agindo. E aí, conforme vai passando o tempo, vai atrapalhando, atrapalhando, o corpo vai produzindo cada vez mais, chega uma hora que ele cansa, e aí diminui Uhum. a produção e acaba desenvolvendo diabetes. E aquela pessoa, às vezes, não iria ter, né? Mas ela teve algo externo que levou a ter. A Tem também desenvolver, no caso, né? desenvolver. Tem algumas doenças endócrinas também que levam, que é o hipertiroidismo. Tem também a síndrome de Cushing, que é uma pessoa que produz em excesso corticoide, porque a gente produz normalmente, mas é um nível, né, normal. A pessoa que tem esse tumor, ela produz em excesso. E tem também a acromegalia, que ela produz hormônio de H também. Então, são essas doenças endócrinas. Doença do pâncreas. Então, se a pessoa tiver uma pancreatite, Aham. por exemplo, a fibrose cística, que é uma doença que ela pode desenvolver. E se ela tiver também lactose, que é uma aumento de ferro, e ela desenvolve bastante, né? Tem, Caramba, doutora, eu tô impressionada, assim, é, já foram 12 minutos de live e eu já, assim, a tô cabeça já falando, tá fervendo de perguntas. e se a pessoa tiver uma rubéola ou citomegalovírus, ela também pode desenvolver, pode atacar o pâncreas e desenvolver. E aí eu vou falar Caramba. Covid também, que ele também pode ter, ele também pode atacar o pâncreas, né? Exatamente. Então, nós vamos já, acho que aos poucos, durante a conversa, você pode ir explicando, né, Sim. essa infinidade aí de diabetes, que até então eu desconhecia, porque para mim só existia tipo um e tipo 2. Agora, e a relação Covid-diabetes? Porque logo que veio a história, né, da Covid, preocupou-se muito com diabéticos, quem tem as altas, né, de pressão arterial, enfim. Então, eu queria que você falasse, porque a gente escuta muito da TV e virou uma coisa meio assustadora. Do tipo, Aham. você tem diabetes, então você, se você pegar, você, infelizmente, né, vai acontecer o pior. Foi essa a impressão que ficou. Então, eu queria que você esclarecesse até aí para o pessoal que está acompanhando, porque o porquê disso, o porquê desse medo todo em relação a diabetes para quem pegar o Covid. Então, a Sociedade Brasileira de Endócrino, ela até lançou um comunicado, né, que ela falou que esses estudos são inconclusivos, que eles são estudos incompletos e uma doença muito nova. Então, não é para a gente deixar os pacientes inseguros, né, os que têm diabetes, com relação ao Covid. E também vieram vários estudos falando de vários medicamentos de pressão, de diabetes, que poderiam até piorar um pouco se você pegasse o Covid, né? E Uhum. aí a SBEM, né, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia também, falou que não é para a gente tirar nenhuma medicação, porque a gente pode descompensar o paciente. Então, se o paciente ele está compensado, ele tem muito menos chance de desenvolver e também de pegar o COVID, né? Porque Uhum. vai dar uma imunidade melhor. Então, não é para você mexer em medicação nenhuma no paciente. O paciente está bem, está controlado, você mantém a medicação e vai em busca desse controle glicêmico mesmo. Porque eles falaram que assim, o pânico
que você causa no paciente, às vezes é pior do que o próprio vírus, né? É pior do que Eu o já vírus. escutei isso também, que quando a pessoa é diagnosticada, né? Olha, você está com Covid, a cabeça da pessoa, ela atrapalha até no processo dela de tratamento, né? Sim, porque o emocional ele é muito importante. E Uhum. aí, se a gente for falar do risco de Covid, o diabético ele tem realmente um risco maior. E aí a explicação que eles dão é porque o diabetes ele tem uma inflamação crônica no corpo pela glicose estar aumentada, e aí aumenta alguns marcadores inflamatórios, e isso leva à diminuição da imunidade, né? Que aí você pode ter dificuldade um pouco de lidar com isso. E o próprio Covid já é uma doença inflamatória, né? Ele causa uma inflamação em vários órgãos, né? E até Aham. essa semana saiu um estudo falando do corticoide, que é um dos tratamentos que está dando certo, porque ele chega a desinflamar, né? O corpo do paciente. Mas em diabético tem que tomar muito cuidado, porque pode subir mais o descontrole, né? Pode piorar. Exatamente, que até você comentou há pouco que o nosso corpo já produz o corticoide, né? Sim. Então, no caso do diabético, ele não é assim, tipo, ele tem que ter todo, além da glicose estar controlada, glicemia, enfim, ele tem que ter todo esse acompanhamento, mas também não sair se automedicando, né? É, Diminuir insulina, enfim, consultar o médico. sim, ele não deve, o paciente ele deve se isolar para não pegar o Covid, mas não se isolar do seu próprio tratamento, né? Então, Uhum. ele tem um tratamento, ele tem que manter, nem que seja uma online, se ele não pode sair de casa, tem bastante risco, mas ele tem que manter o tratamento que ele está fazendo. Ele precisa deixar a diabetes dele controlada até para diminuir o risco. Tanto é que quando a pessoa tem diabetes, o ideal é que ela tome todo ano a vacina da gripe, né? Aham. Aumenta um pouco o risco de você adquirir. E também de pneumonia, se puder, a cada 5 anos também é indicado tomar a vacina pelo maior risco mesmo de adquirir infecção, né? A Então, cada 5 anos. 5 anos é o de pneumonia. E Doutora, e quando vocês, por exemplo, quando começou essa história toda da Covid, né? Pegou todo mundo muito de surpresa. E para a parte endócrino, como que foi ou como está sendo resolver isso, né? Se são coisas do tipo, apesar de vocês já serem super instruídos em relação a diabetes, mas e como diagnosticar? Porque o diabetes é muito difícil de controlar, né? Principalmente para quem é do diabetes do tipo 1. Então, como manter isso para vocês deve ser um desafio, né? Vocês como médicos. é, então, quando o paciente está internado em UTI, geralmente eles colocam a bomba de insulina, porque aí fica uma injeção contínua de insulina para poder controlar a glicose, e tem que ficar medindo ali para ver se está controlado ou não. A gente tenta deixar abaixo de 180, que é o que falam nos estudos que vai controlar melhor, até o prognóstico da doença é melhor também. E para o diabético tipo 1, é importante a contagem do carboidrato, né? Porque a gente sabe que a variabilidade glicêmica, ela também é importante para o futuro do paciente. Então, assim, se fica muito hiper, então se você for olhar no exame de sangue, que é a glicada, que é uma média, ela pode até estar boa, porque a média é a média do baixo e do alto. Aham. No dia a dia você vai ver que realmente ela não tá oscilando demais. Então, por isso que para os meus pacientes de diabetes tipo 1, né, eu peço para fazer a contagem, porque a gente não vai comer todo dia a mesma comida, no almoço, no jantar. Então, Sim. se a pessoa aprende a fazer, ela consegue fazer, colocar o tanto de insulina adequado para ela naquele momento. Então, por isso que é importante a contagem, né? Certo. Eu até ia aproveitando que você comentou dos níveis, né? De quando vai fazer o exame, tem que dar 120, 140. Antigamente, a média disso era 90, né? É 90, 110. Houve um aumento, doutora, de um tempo para cá por conta dos hábitos alimentares? Isso também é uma outra verdade ou é um mito? Então, depende do consenso, né? Tem consenso que fala que o ideal é de 110 para quem já tem diabetes. O ideal é 110 antes da refeição até 140 após a refeição. E tem outros que são um pouco mais tranquilos, que é 130
em jejum e 180 após a refeição. Após Então, a refeição. aí tem paciente que você tem que ter um controle um pouco mais rigoroso, porque ele já tem alguma doença que já evoluiu por alguma doença por causa do diabetes, você tem que ficar um pouco mais em cima, né? Uhum. E assim, o paciente ele não pode esquecer que ele tem que fazer o exame do olho todo ano, então ele sempre tem que fazer o da retina, porque se você previne, se a pessoa já tem alguns vasos formados, porque tem a alteração glicêmica, se você usa o laser, é bem mais fácil de você controlar e diminuir aquela proliferação de vasos do que você deixar aquilo evoluir e piorar. Então, assim, todo ano tem que fazer. Se tiver alguma alteração, geralmente o oftalmo já pede para fazer a cada 6 meses. Aí ele pede para ir com mais frequência. E a função renal, né? Que também é importantíssima. Antes de você É, entrar na função renal, tem uma pergunta aqui do Felipe, que ele está tá. dizendo, boa noite. Existe a possibilidade de desenvolver o diabetes com o estresse traumático? Me refiro a um amigo que, após a morte do irmão, após algum tempo, descobriu a diabetes nele. É possível isso, doutora? E aí a gente pode também dar uma englobada nas questões psicológicas, né? Então, Diabetes e a psicologia. eu tive duas pacientes, né, DM1, que elas, depois que os pais faleceram, elas ficaram diabéticas tipo 1. E então, assim, a gente vê que tem relação e o estresse, ele aumenta o cortisol, a adrenalina, que são todos hormônios que não deixam a insulina agir. Então, fica ali. A pessoa já tinha provavelmente uma genética para desenvolver, mas talvez ela desenvolvesse bem mais para frente, né? Mas com aquele estresse mesmo que ela passou muito abrupto, ela não consegue lidar com aquela situação, acaba desenvolvendo antes do que ela deveria, né? Então, eu sempre pergunto também se teve algum estresse no diagnóstico, porque tem relação, a gente vê que tem, né? E o psicológico é super importante, a pessoa ficar tranquila, diminuir a ansiedade, dormir bem. Uhum. Se você dorme mal, não dorme de 7 a 8 horas e bem, tem estudos falando que você pode desenvolver a diabetes. Se E você não estiver dormindo adequadamente, né? então já tem estudos falando do sono também. E também eu tenho pacientes que trabalham durante o dia, aí mudam de turno, vão para a noite. Aí começam com a pressão alta, alteração glicêmica, aumenta o peso, começa a ficar estressado. Então, assim, altera tudo. Por quê? Uhum. Porque o momento que ele deveria estar descansando e o cortisol está lá embaixo, né, bem tranquilinho, que era a noite, ele está lá trabalhando. Então, todo estresse e o corpo não é adaptado para isso. Ele Então, inverte o relógio biológico, né? ele inverte, e aí eu sempre peço, se puder mudar de horário, pede para o chefe, porque está interferindo, às vezes eu faço carta, tá com a pressão tá subindo, tá ficando diabético, tá ficando obeso, pede para mudar de turno. Alguns conseguem, outros infelizmente não conseguem. A gente vai tentando controlar. Caramba, é interessante isso que você está comentando, porque muita gente, para muitos aspectos psicológicos, as pessoas falam: ah, não, isso é bobagem, não, isso é coisa da sua cabeça. Mas não, né? Até você comentando agora e através de estudos, a gente vê que ter uma boa cabeça também faz parte de um bom diabetes, né? De uma É, diabetes controlada. sim. Não se culpar muito também, né? A gente tem que se cobrar, mas também não tem que ser neurótico, senão a gente acaba nem aproveitando nossa vida, né? Porque Sim, fica uma só. só se É, cobrando, né? Igual você é, comentou. E doutora, diabetes pode tomar um vinhozinho, uma coisa, porque, né, já que estamos aqui no tomando uma com Mari e Gabi, então eu não posso deixar de tomar um golinho, né? Queria que você esclarecesse isso. Pode tomar um vinhozinho e tal, como bom, que é? nada com exagero, né? Mas o vinho tem estudos falando bem também do vinho, né? Tanto do vinho quanto do chocolate, né? O cacau. Então, aumenta a atividade, mas nada com exagero, né? Tem que tomar pouco, porque Moderado. ainda mais agora nessa época de confinamento, tem gente que começa a tomar todo dia e não tem controle mais, né? Aí acaba virando Sim. um alcoólatra, tem que tomar É, cuidado. aí vai para um outro lado, né? Agora, doutora, falando nessa questão de isolamento, como que estão as consultas online? A gente também tem visto muito falar sobre isso, sobre, você tem algum problema de saúde? Verifica com o médico se ele consegue te atender online e tal. Como isso tem funcionado para você? Você tem conseguido atender os seus pacientes? Está funcionando? Você projeta isso? Você acha que isso é um futuro?
dessa medicina online? Como que é isso, doutora? Qual é essa relação? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que assim, agora é uma fase que a gente precisa disso. A gente precisa que alguns pacientes fiquem isolados, que eles não saiam de casa, que façam a consulta. Mas eu acho que, infelizmente, vai ser um futuro. Se o CRM não barrar, isso sabe, vai continuar e eu acho que não sei se vai ter volta. Infelizmente, eu acho que vai ser as consultas online mesmo. Eu não Elas gosto. vão ficar por um tempo. Você acredita nisso? Não, eu acho que eles vão querer fazer direto, assim. Eu acho que isso não vai. Ah, Se o CRM não entrar com medida para parar, né? Senão eu acho que eles vão, os convênios já estão correndo atrás disso já, para fazer online, né? Porque diminui custo, né? A gente não tem que pagar consultório, não tem que pagar secretária, acaba tendo um custo menor. Mas, na minha opinião, nada substitui a consulta presencial. Nada substitui você ver o paciente, você sentir como sim. está, você examinar. E assim, eu acho que eu faço algumas consultas online, né? Eu vejo que fica meio incompleta. Que eu acho que o Uhum. paciente acaba esquecendo de perguntar alguma coisa. E às vezes eu também esqueço de falar e acaba ficando. Eu não acho o ideal. Na minha opinião, o ideal é a consulta que a gente tem mesmo, de ter olho no olho, de conversar, de estar bem próximo, né? Eu gosto de estar próxima, então. Até mesmo porque nas consultas tira uma pressão, né? Faz aquela triagem, verifica peso, enfim. Isso são É, coisas que online não não, dá. E muitas vezes ali o paciente também se sente à vontade de conversar. Você acaba meio que virando amiga, né? Dos é, pacientes. sim. E é bem legal, eu gosto disso, faz parte da nossa formação, né? É o que eu escolhi fazer, então eu não acho legal, não. Eu acho que tá realmente é uma tendência, é necessário no momento, mas se isso pudesse ser barrado no futuro, para mim seria ótimo. Mas eu Muito não. bom. Bom, muita gente está entrando aqui, está entrando, saindo e tal. Então, eu estou conversando hoje com a doutora Regiane. Ela é endocrinologista, pós-graduada em nutrologia. Está batendo um papo aqui com a gente, tirando algumas dúvidas. Então, se vocês aí que estão acompanhando têm alguma dúvida, aproveitem, né? Porque tem muita gente. A gente iniciou essa história aqui porque muito se falou sobre Covid, diabetes. Então, a gente queria mesmo esclarecer que, assim, a diabetes, ela é igual a uma outra doença, como uma pressão alta, enfim, que merece os cuidados e tem que ficar ali sendo observada, né, doutora? Sim, e assim, falando do Covid, um estudo bem legal, que eles falaram de vários diabetes. Então, Uhum. foi a idade, né? Vê que conforme vai aumentando a idade, piora, né? De ter uma doença mais grave e de adquirir o Covid, pela Uhum. imunidade, né, mais baixa, e porque a pessoa, infelizmente, conforme vai passando os anos, vai acumulando doença, né? Em vez de acumular outras coisas, acumula doença. Mas É uma verdade. infelizmente, é isso que acontece. Mas a gente controla. E aí tem a idade, tem a dos doenças cardiovasculares, pressão alta, tem o tabagismo, tem o tipo sanguíneo, aí vou falar uma por uma. Tem o fator Legal. genético também. Então, a idade a gente sabe que é porque a gente acaba acumulando doenças com a idade, né? Uhum. Diminui a imunidade. O tabagista, ele também tem um fator de risco maior para pegar as doenças, tanto pneumonia quanto infecções virais, né? E porque ele destrói a gente tem alguns cílios, né? Que eles ajudam a expulsar o que não é bom para o nosso organismo. E ele vai destruindo quando vai fumando. Fora o pulmão que é danificado também, né? Então, o tabagista é um fator de risco. A obesidade é um risco, porque o obeso ele tem o maior, é mais inflamado, a gente fala, né? Porque ele tem aumento das citocinas também, e aí ele tem o maior risco se ele adquirir a doença. O tipo sanguíneo é bem interessante, né? Que o Uhum. sanguíneo A, ele tem 33% mais chance de pegar o Covid mais grave do que o O. O O é o que menos tem chance,
Porque Isso tem influência, doutora, sem querer te cortar, mas dessa influência do tipo sanguíneo, isso é interessante, porque eu não tinha visto em nenhum eu, lugar ter falado isso. então eu li uns 30 estudos aqui, né? Que daí, e um Ótimo. deles eu achei bem interessante, que ele falou desse tipo sanguíneo. E o tipo O é o tipo que mais se beneficia, porque no nosso grupo sanguíneo a gente tem os antígenos, né, que pegam as doenças. Então, o A, ele tem mais propensão a ter o Covid, né, a pegar. E o O menos. Caramba. E a gente sabe que o homem também pega mais, né? O homem também. É, isso eu cheguei a ver em algumas pesquisas aqui, que o homem tem mais probabilidades e tal. Agora, o tipo sanguíneo, não, isso é novo. Muito bom, doutora. O tipo sanguíneo é interessante. E também tem um fator genético, que é o HLA, que eles que treinam as células de defesa, né, para pegar os antígenos, né, que seriam os vírus, bactérias, tudo. Então, dependendo do tipo que a pessoa tem, ela tem mais chance ou não. Mas isso é um estudo genético, é muito difícil a gente saber quem tem mais chance ou não de ter a doença. Mas então, Uhum. assim, só o diabético, né? Então, não é para eles ficarem falando que é só o diabético. Tem risco, não é só o diabético. Tem um monte de gente que tem um monte de risco também. É, então, justamente a ideia, né, até quando nós conversamos da live, era essa, para não achar que é só Covid, diabetes né, que acaba tudo. Não, existem outros fatores que devem ser levados em consideração também, né? Igual Sim, você comentou agora, é que eu acho que às vezes para a própria mídia é tanta informação que eles não conseguem passar de uma forma global mesmo, né? Porque até eles explicarem que a pessoa vai ter um tipo sanguíneo e que vai ter a probabilidade dela ter mais, enfim, então acho que eles já vão e dão uma resumida, ó, diabetes tá mal. é. Então a diabetes é um dos fatores, mas existem outros. Uhum. E também a gente sabe que a pessoa que pega o Covid, que ela não tem diabetes, ele pode pode se acoplar ali no pâncreas, né? Ficar ali, atacar células betas, e o 3% dos pacientes que não eram diabetes podem se tornar diabéticos pelo Covid. E eles não tinham Covid, né? Não tinham diabetes. Caramba. É, Então, assim, um diabético, uma pessoa que não tem diabetes, se ela, caso pegue a Covid, ela pode desenvolver um diabetes. pode. Caramba, doutora, mais uma novidade aí também que, né? Essa live daria umas horas aí. É. E eles não falaram do tipo, tem um paciente perguntando do tipo de HLA. No estudo só te falava do que tinha uma diferença, né? Mas não falaram qual era o que tinha mais risco ou menos risco. E também está surgindo cada vez mais estudos falando de muitas coisas, porque é uma doença nova, todo mundo quer Uhum. saber, né? Mas o Exatamente. principal é a gente ter a vacina. A hora que a gente tiver a vacina, a gente está mais tranquilo. Doutora, eu vou fazer uma pergunta muito particular agora. Pode. Porque a primeira vez que eu estou conversando com um médico em relação a esse vírus, muitas pesquisas na internet dizem de outras doenças que foram tão ruins quanto a Covid, né? Que mataram uma quantidade de pessoas também alta, igual o Covid tem matado. Então, assim, em relação à Covid, isso virou uma coisa. Tudo bem, é mundial, mas existiram outras doenças próximas ao que acontece, ao que está acontecendo com a Covid? Ou a Covid foi uma coisa que, de fato, foi a pior? Assim, é o Teve, exemplo máximo que vocês têm hoje na medicina. então, teve a gripe espanhola, né? Uhum. Naquela época era muito diferente de agora, porque agora a gente tem muito mais capacidade de desenvolver algo mais rápido, né? É que para você lançar uma vacina, você precisa ter várias etapas de estudo. Então a gente tem estudo em animal, aí depois tem estudo no humano, aí depois vê os riscos, aí tem um prazo para você ver, né, se não vai causar nenhum problema, para depois ele ser lançado o medicamento, a vacina, então são várias etapas, né? Porque tem o comitê de ética, tudo. E Uhum. antigamente não tinha nada, então era muito diferente de agora. Então, eu Demorava acredito muito também, né, para ter uma resposta. Hoje em dia muito. está tudo muito rápido e até escutei no rádio essa semana o pessoal indagando mesmo a questão do Dória tendo comentado de fazer os testes sobre a vacina e tal. O pessoal estava falando, não é possível, que foi muito rápido.
Então, assim, existe isso? A vacina pode-se dizer que ela está sendo muito rápida, dizer que ela pode ser lançada, que ela pode, que é uma coisa que de fato vai vir mais rápido do que todo mundo pensa? Então, a minha amiga que mora nos Estados Unidos, ela falou que em setembro já vai ter vacina. Então, eu achei bem. Olha aí que maravilha. E aí eu vi algumas empresas falando que no Brasil em outubro. Então, mas assim, não é a do governo, né? Provavelmente vai ser essas empresas que vão fazer para vender, né? Que aí Particular. vão ser aqueles valores estrondosos, né? É aquela vacina de meningo B, que é R$ 600 a dose, tem que dar 3 doses. Deve ser alguma coisa Alguma meio. coisa desse tipo. Mas É, vamos ver pelo lado bom, que já foi uma coisa que foi muito mais rápido do que esperava-se, né? Porque até então era final de 2021, enfim. Então, ainda assim, vamos alcançar algo em 2020. quando eu me formei, eu dava plantão. Na época, era a época do H1N1. Então, assim, a gente morria de medo, mas eu dava plantão direto, né? Assim, eu não tive o H1N1 na época, mas realmente morria muita gente. Mas igual agora, eu não vi igual, assim. Se for a minha experiência, eu nunca vi. Uhum. Eu tenho E na velocidade também, né, doutora, que estão sendo as mortes. é muito rápida essa transmissão. Então, eu peço, né, para os meus pacientes, meus pais têm 70 e poucos anos. E eles Uhum. estão doidos para sair de casa, mas eu falo, pelo amor de Deus, espera, mas já esperou até agora, espera mais um pouco, Fique vamos em ter um pouco casa, de né? cuidado, porque realmente não é brincadeira, né? A gente Sim. sabe que pode ser que não evolua para nada, seja uma gripe e não tenha nada, né? Não evolua, mas também tem gente que acaba evoluindo, infelizmente. Doutora, você estava falando, você ia começar a comentar dos tipos de diabetes, né? Que nós falamos de vários. Aí você comentou do diabetes do tipo 1, do tipo 2, que é mais conhecido até acho que entre os leigos, né? As pessoas têm um pouquinho mais de conhecimento. Aí eu queria então que você falasse dos outros tipos que você começou a falar, e aí é interessante do pessoal saber, né? Que tem muita gente que não sabe. Então, aí a gente tem a diabetes neonatal, né, que o paciente ele já nasce com a falência do pâncreas, infelizmente, e aí geralmente os endócrinos pediatras já entram com a bomba de insulina, porque é mais fácil de tatear, porque a dose é mínima de insulina, é muito pequenininho, né, o neném, então acaba usando uma dose menor. E tem a diabetes estacional, né, que eu comentei, que a gente pode ter e não evoluir para ser um diabético. Tem pacientes que conseguem, né, não evoluir. E Uhum. aí eu até tinha comentado como que a gente pode fazer para prevenir. Então, o exercício físico, ele estimula uma enzima chamada GLUT4, que é do músculo. Ela faz o papel da insulina. Então, ela coloca a glicose do sangue para dentro da célula. Então, é como se você estivesse tomando insulina. O exercício é um remédio. Então, o exercício Cara. físico é importante fazer. Então, assim, para a saúde é 150 minutos por semana, né? O indicado. Uhum. Ou você pode fazer 3 vezes na semana 50 minutos, ou 30 minutos de segunda a sexta. E a dieta é super importante também, porque se você tiver uma dieta adequada, que você não, se você for comer carboidrato, a gente precisa do carboidrato, porque é ele que dá energia. A gente não consegue tirar todo o carboidrato, senão a gente Uhum. é muito difícil, causa vários outros problemas, né? Então, assim, mas usar o carboidrato adequado, que é o integral, né? Com fibra. Se for consumir no lanchinho uma proteína junto para não ser absorvido muito rápido. Então, tem alguns cuidados que tem que tomar. Por isso que é importante fazer sempre o cardápio, né, certinho. E, e o sono que a gente sabe que pode evoluir para o diabetes. O que não é diabético pode evoluir por não dormir de 7 a 9 horas por noite. Dormindo mal, né? Então aí já pode ficar dicas para quem está nos acompanhando de uma boa noite de sono, uma alimentação balanceada, que eu acho O que estresse, vale bem procurar, né? Um nutricionista, um endócrino para fazer esse acompanhamento e exercício físico, né, doutora? sim. São, acho que é uma chave aí. São os três que a gente pode considerar como os principais. Sim, e aí muitos pacientes falam que não gostam de fazer atividade. Então, eu sempre peço para fazer algo que se sinta bem. Então, pode fazer uma caminhada no parque, pode fazer dança, pode fazer luta,
Porque Qualquer nunca ninguém tem tempo de fazer nada, né? Nunca tem. Meia horinha dá tempo, né? Meia horinha, não, 30 É, minutos por dia, acho que vale, é, né? Dar uma esforçadinha. sim, eu acho Doutora, que tem comentários aqui também sim. sobre o jejum intermitente. Eu sei que você gosta de falar sobre isso, então vamos esclarecer. Aham. Tem gente perguntando em relação ao jejum intermitente e a prática de exercício físico. Sim, aí eu fiz uma live, né, de jejum intermitente semana passada. Depois, se alguém quiser ver no meu Instagram, eu deixei ela inteira lá. A gente fez uma análise de um estudo de uma revista do New England, que é uma revista super bem conceituada, né? Porque eu sei que tem muita gente que é contra o jejum, mas o jejum, ele não é só um tratamento e uma estratégia de emagrecimento. O jejum, ele traz outros benefícios. O benefício para exercício físico, teve um estudo que falou que aumenta a concentração, que a pessoa fica mais, consegue ter um desempenho melhor. Mas, pelo que eu li lá, precisa ter mais estudos para poder comprovar isso, né? Então, assim, ainda está caminhando. Mas o jejum, só para resumir, o jejum ele tem benefício no câncer. Então, ele teve estudos que diminuem o risco de câncer em rato. Em humano, ele diminuiu, a pessoa teve mais sucesso com a radioterapia, a quimioterapia, fazendo jejum. Olha que interessante. Bem legal. Para Que legal. bariátrica, eles fizeram o tratamento com jejum antes, então eles tiveram uma melhor cicatrização da ferida operatória, porque ele diminui a inflamação, o jejum, né? E como funciona, doutora? Depois eu queria que você falasse um pouquinho, porque talvez para alguns é novo, tem gente que já tem um pouquinho de conhecimento e tal. E aí, com tanta coisa boa, né? Talvez o conhecimento aí ajude quem está nos vendo. Tem até estudos sobre o diabetes, né? Com jejum, que diminui o risco de você desenvolver e ele reverte quem é pré-diabético. Então, o jejum, ele tem um Olha. benefício também na pressão, quando você emagrece, comparando uma dieta com o mesmo tanto de caloria. Mas a pessoa faz o jejum e ela emagrece, mas ela perde mais o abdômen, a barriga, que é o que todo mundo Uhum. quer. Então, ele tem esse benefício também. Ele tem o benefício da longevidade. A pessoa vive mais, aumentou a quantidade de anos de vida. E ainda teve muito benefício, assim. Então, é o que eu falei. A pessoa ela pode fazer como um estilo de vida mesmo. Que a pessoa tem gente que quer ser vegetariano, quer ser vegano. Então, ela pode escolher para ela fazer o jejum, né? Aí, no estudo falou que em humanos, para a gente começar a produzir corpos cetônicos, que é assim, o nosso corpo, ele pega energia do açúcar. Então, Uhum. ele come o carboidrato, ele é quebrado e vira açúcar. Aí esse açúcar vai para a célula e dá energia para a gente. Quando a gente faz jejum, a gente pega nossa gordura e ele queima essa gordura, quebra a gordura e forma esses corpos cetônicos. E esses Uhum. corpos cetônicos que vão ser energia. Então, ele muda o metabolismo. Ele para de pegar o açúcar como energia e pega esses corpos cetônicos que são da gordura. E aí ele começa a ter essa quebra, que todo mundo quer emagrecer, né? E começa a ter outros benefícios, porque ele diminui a inflamação e os marcadores, né? Se você medir no sangue, nos estudos falaram que diminui os marcadores inflamatórios mesmo e diminui o risco cardíaco, tudo. Então, você tem essa transição. É Só que, maravilhoso, né? Resumindo. na teoria, ele é. Então, assim, Aham. tem que ter estudos, mais estudos, mas eu acho que é promissor, sim. Eu acredito que seja. E aí, para você entrar, o humano, para começar a produzir corpos cetônicos, ele demora de 8 a 12 horas. Então, se a pessoa vai fazer um jejum intermitente, se ela ficar 12 horas, é relativamente pouco. Porque ela vai produzir, sim, mas vai produzir pouco. Então, a maioria dos estudos que foram feitos foram com 16 a 18 horas de jejum. Sem comer absolutamente nada, nem água, nem nenhum tipo de líquido, nada. Não, você pode tomar água, pode tomar chá que seja de erva, não pode ser chá de fruta, que ele pode ter glicose, né? Então não pode. E Uhum. pode ser café também, mas com adoçante. Porque se o organismo vê que tem alguma coisinha ali de glicose, ele já para de produzir corpo cetônico e vai pegar aquilo lá como energia. E aí você Então pega. o jejum intermitente, ele é para produzir, para
barrar a produção de glicose nesse período de 12 horas? É para você parar e você quebrar a gordura e a gordura ser sua fonte de energia. E aí, para quem quer emagrecer, essa gordura ajuda também, né? Você ter essa quebra de gordura. Incrível, né? Inverter, na verdade, o funcionamento do, não o funcionamento do corpo, mas deixar a produção de açúcar, que é super, né, da insulina e tal, e aí virar, então, inverter, na verdade, né, doutora? Fazer com que o corpo produza uma coisa benéfica para nós. Sim. E aí tem uma ilha que eles já fazem de costume, eu esqueci o nome da ilha agora, mas tem lá na live. Eles já fazem o jejum intermitente e eles comem. Os alimentos são mais saudáveis, têm mais vitaminas, mais minerais, mas não são muito calóricos. E eles têm uma longevidade muito grande e as pessoas são magras, a maioria, elas não têm quase diabetes, pressão alta e vivem bastante. E aí Olha, fica incrível. quê? Aí eles estão estudando ainda essa parte do jejum. Eu acho que ainda vem bastante coisa aí. Olha que legal, e cada vez mais estudos, né? E, doutora, agora vamos deixar um pouquinho a área da saúde, porque a hora voou, faltam 15 minutinhos aí. Então, eu queria que Sim. você falasse um pouco como que está sendo, como você está passando, né, nessa fase de isolamento, qual a experiência que você tem tirado dessa lição toda, porque, de certa forma, tem muita gente que comenta que sairemos pessoas melhores, tá todo mundo, né, colocando a mão na consciência em relação às atitudes, como estão se comportando. Então, eu gostaria que você dividisse um pouco da sua experiência e contasse para quem está acompanhando a gente. Então, a minha experiência, eu acho que a gente está se reinventando, se redescobrindo. Então, para mim, tem um lado bom, porque eu estou trabalhando menos, né? Estou trabalhando meio período e estou ficando mais com meus filhos, com a minha família, com meu marido. Então, isso é muito bom, porque infelizmente a gente acaba, parece que entra no ritmo automático, né? A gente se forma e a gente não quer parar. Então, a gente não para de estudar, não para de trabalhar. E as crianças, né, quando a gente casa e tem filhos, eles precisam da nossa presença. Então, eu estou achando Uhum. bem legal, assim, ficar com eles. E eu acho que é uma redescoberta mesmo. E eu acho que vai fazer muita gente mudar também o jeito de pensar. E eu acho que a gente vai aprender a valorizar os poucos momentos que a gente tem e as pequenas Sim. coisas, né? Porque assim a gente vai dar valor a Que a gente muito. deixou de abraçar as pessoas, né? De É, cumprimentá-las. Então, eu acho que se isso começar a fazer um pouco mais de sentido para todo mundo, vai ser muito legal. Porque vai todo mundo valorizar um abraço, ou poder ir para casa de alguém, ficar papeando, enfim, que a gente vai começar a resgatar coisas que a gente vê que a gente realmente gosta, né? Que a gente simplesmente não está fazendo. e o brasileiro é um povo super. A gente é muito caloroso, né? Então a gente gosta de Caloroso. estar, a gente gosta Exatamente. de pegar na mão, a gente já chama para ir para casa, tudo. Então a gente é muito. A gente quer tocar, né? A gente quer, e acho que o sofrimento é muito maior para a gente, porque se a gente for para os outros países, as pessoas já têm esse hábito de não se tocar muito, né? Sim. E a minha prima mora no Japão, ela é mestiça. E ela falou que lá no Japão não teve tantos casos disseminados, porque eles já têm o hábito, se tiver resfriado, já usa máscara, né? Sim, exatamente. Até conversei com um DJ que está lá no Japão, que ele disse exatamente isso. Ele falou, todo mundo aqui usa máscara, então Já, não tem essa proximidade, já é comum lá para eles saírem de máscara e qualquer suspeita de gripe, né, de uma gripe comum, já saem de máscara, já não se aproximam, já tem uma outra cabeça. é, então é diferente, porque eu acho que o sofrimento é menor, né? A gente que tem um hábito de ficar mais próximo, para a gente é muito mais difícil. E meus pais estão sofrendo demais, porque eu não vejo desde o meu aniversário de março, eu não vi mais, porque não Não tem. os vê, né? Não tem como. Eles têm risco, eu trabalho, né? Ainda não trabalho em hospital, graças a Deus, porque eu tenho Uhum. asma, né? Tenho medo também de pegar e ser um pouco mais grave, porque eu já tenho problema pulmonar, né?
Mas mesmo assim eu tenho contato com muita gente, então eu não quero de jeito nenhum passar nada para Sim, eles. exatamente. Bom, doutora, então faltam 10 minutinhos para a gente encerrar a live e ela voou, foi muita informação. Né, a gente acabou conversando e você trouxe muitas coisas novas aí. Então eu quero que você deixe uma mensagem para quem está escutando a gente e também uma coisa positiva, porque vamos escutar de um médico uma coisa positiva, né? Do tipo, não, isso vai passar, é só a gente se cuidar realmente. Que a gente saia um pouco dessa mensagem, sai de casa, fique em casa, cuidado, usa máscara, não toque, não faça, não sei. Enfim, é muita, para não deixar a gente tão assustado, né? Então vamos escutar aí uma mensagem de um médico dizendo, olha, vai passar, só vamos nos cuidar. É uma coisa que tá aí tendo descobertas de vacinas, enfim. Queria que você deixasse a sua mensagem aí, por favor, para todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, eu tenho certeza que vai passar, certeza. Eu tenho muita fé, sou uma pessoa bem otimista, né? Até demais. Eu sempre acho que tudo vai dar muito certo, vai dar certo, mas eu acredito realmente que vá mesmo. E eu acho que a gente não tem que ficar pensando muito nas coisas ruins, porque a gente acaba atraindo, né? Então, assim, tem que pensar no lado positivo mesmo e se cuidar. A gente tem que fazer nossa parte, né? Eu sou bem religiosa, eu confio muito em Deus. E eu acredito que ele tem um propósito para tudo isso estar acontecendo, né? Eu acho que a gente vai evoluir sim, que a gente vai sair dessa. E a gente vai sair mais forte mesmo. Acho que a gente já está se preparando e se fortalecendo. Então, Teremos acredito, pessoas melhores, né? eu acho que sim, a gente vai se unir mais, né? Eu acho que vai ter mais união entre todos. Porque você vê, todo mundo é igual. É, tem o povo que tem preconceito, tudo, até entre países, né? Diferentes, você vê que não, tá todo mundo na mesma barca e todo mundo tá, sabe? Eu acho que isso é bom para pessoas enxergarem que o humano é um só, independente do que Sim. ele tenha, do onde ele esteja, ele é o mesmo. Então, eu acho que isso vai ajudar também nessa parte do preconceito. Eu acredito que vá melhorar, né? Tem gente que demora um pouco mais para poder crescer, mas eu acredito que vá, sim. Sim, exatamente. Vamos nos olhar mais como seres humanos, né? Não como você tem tal coisa, você faz tal coisa, você é formado aqui, enfim, vamos nos ver diferente. E, doutora, eu quero que você indique algum livro ou algo que você tenha feito durante esse seu isolamento, que você descobriu. Alguma aptidão que você tenha ganhado aí. Eu gosto de pintar, estou pintando quadros ou um livro bom para quem quer, até para os curiosos aí em relação à alimentação, porque muita gente fala, né, de alimentação saudável. Então, deixa aí um recado para quem está nos ouvindo. Então, eu fiz culinária quando era mais nova, eu tinha 15 anos, né? E eu gostava muito de cozinhar. Aí depois foi passando o tempo, foi ficando sem tempo e acabei parando. E nessa quarentena aí eu voltei a cozinhar e estou fazendo bastante receitas low carb, fit, mais saudáveis. Então eu acho que esse é um caminho que as pessoas podem fazer a sua alimentação para poder ser mais saudável, né? E gasta menos também, não precisa ficar comprando, né? Dá para você fazer, lógico, se Sim. você tem tempo, você Uhum. pode comprar, mas é bem legal fazer, as crianças estão adorando, elas curtem muito, fazem Muito uma. bom. É, Ontem eu e vi que você fez um bolo delicioso low carb. eu tô fazendo toda semana, eu faço. Quem quiser as receitas, só te acompanhar, seguir lá no Insta, né? Vou botar também algumas receitas que eu achei bem interessante. Lógico que o paladar é um pouco diferente, mas você vai se acostumando, se adapta também, né? Uhum. Sim, e Então, também vai ser tudo novo, né? Já que e estamos nessa fase nova, vamos também nos alimentar diferente, né? sim. E teve um estudo na Itália depois do lockdown que os diabéticos eles tiveram melhor controle glicêmico. Isso eu achei Eu vi bem isso daí. porque eu acho que você estando em casa, você escolhe melhor o que você come, né? Você está na rua, é Sim, muito difícil você comer algo saudável. E então é legal sempre fazer uma marmitinha e levar, né? Levar um lanche mais saudável para não ter que ficar comendo em qualquer lugar e o que tiver na frente, né? Então, se programar é bem interessante. E, exatamente. e outra coisa que eu me descobri é meditação, né?
Eu sempre gostei dessa parte, fiz Provida, não sei se vocês conhecem, mas é mais para você se autoconhecer, fazer meditar também. E fiz também algumas meditações, estou fazendo todo dia, e eu acho que é bem legal, assim, a gente se acalma, eu acho que vale a pena fazer. Até para a gente acompanhar aí os nossos níveis de estresse, né? Igual a É, gente falou lá no começo da live, essa questão psicológica para a gente, não só o diabético, né? Mas para a gente controlar e ter um controle emocional da vida toda. sim. E Muito bom. a religião, eu acho que eu também fiquei um pouco mais próxima nessa quarentena também. Que isso ajuda muito a gente, né? Fortalece. Legal, doutora. Então, agora, para a gente finalizar, queria que você desse um brinde, já que eu tomando uma com o Mari Gabi, você diga aí a quem você gostaria de desejar um brinde. Aí fica, solte o coração aí. Quem que você quer mandar um brinde? Eu vou mandar um brinde para minha família, né? Que é super importante para mim. E para todos os pacientes que estão com o Covid, né? Que eles consigam se recuperar e saiam dessa melhor, né? Que eles consigam se recuperar o mais rápido possível, né? Os que estão internados e os que não estão, mas que eles consigam se curar, fiquem bem. Muito bem, doutora. Muito obrigada por a gente ter batido esse papo que foi incrível. Tem muita gente mandando perguntas. Eu tô até recebendo aqui no WhatsApp também. É que assim, gente, é muita coisa para falar e por incrível que pareça, a hora voou. A gente acabou falando num todo, né, doutora? Então agora deixa aí como as pessoas podem achar você pelo Insta ou quais são as clínicas que você atende, hospital, enfim. Aí como que as pessoas fazem para te achar? Então, o meu Instagram é doutora Regiane Cruz. Eu sempre, meus pacientes perguntam alguma coisa, eu faço um vídeo do tema que eles têm dúvida, né, na semana. E eu trabalho na endoclínica, já tem bastante tempo. Trabalho agora na Redditor, então eu vou trabalhar em outros hospitais, mas na parte de ambulatório, né, não dentro do hospital, da Redditor Uhum. também. E trabalho também na Prevent, entrei faz pouco tempo na Prevent. E trabalho também na minha clínica particular, que é aqui na rua de cima de casa, no Anália Franco. E em Mogi eu estou na Maria Bussadi, que é uma dermatologista. Então eu vou para lá umas 2 vezes por mês, para poder atender alguns pacientes também. Muito bom. Então, quem quiser assim um contato, pode mandar um direct também, né? Acho que facilita. Pode, Talvez pode. dependendo da região onde a pessoa se encontre melhor aí, né? Isso. Então é isso, doutora, muitíssimo obrigada. Eu Mas adorei. Eu eu acho que agradeço. foi super esclarecedor aí para muita gente, né? E Aham. tirou um pouquinho aqueles mitos que as pessoas têm de Nossa Senhora diabetes, enfim. E se surgirem novos assuntos, novos papos, a gente pode fazer novas lives. Sim, E é sim, isso, né? Porque muita gente sempre tem muita dúvida. Eu acho que a live acaba aproximando a gente de ter pessoas igual a você que conseguem esclarecer aí pra gente. sim. Tá ótimo, doutora. Muito obrigada. Cuide-se Pode e nos deixar. vemos em breve. Sim, se Deus quiser. É isso aí. Obrigada. Obrigada a todo mundo que Obrigada. acompanhou. Vai lá também, Mari Gabi. As nossas lives acontecem sempre aos sábados, às 4 da tarde. Hoje a gente teve uma exceção com a doutora Regiane. Então, muito obrigada a todo mundo. Vocês já sabem lá, também vai no Insta, Mari Gabi, que vai ter o Insta da doutora para quem quiser fazer uma consulta com ela, que também ela é nutróloga, então ela vai orientar todo mundo aí a se alimentar melhor, certo? E, Gabi, depois você vai deixar gravada a live, né? Vou. Aí eu compartilho com você. Ah, Ela fica lá no meu Insta, mas aí eu passo para você também. tá bom, então. Tá bom? Obrigada. Doutora, Beijo. muito obrigada. Muito obrigada Nada. mesmo. Nos vemos em breve. Nos vemos. Tchau. Tchau Tchau. para todo mundo, gente. Obrigada. Valeu. Até sábado. Sábado a gente vai falar também sobre nutrição. Quero todo mundo lá, Ai, ok? Legal. Valeu. Beijo para todo mundo. Tchau. beijo. Tchau.